A fortuna do Bill Gates hoje está em cerca de 89 bilhões de dólares. E é algo marcante porque ele foi por diversas vezes o homem mais rico do mundo, certo? Hoje não é o segundo homem mais rico do mundo. Está na frente, está em segundo lugar porque o cara da Amazon lá, o Jeff Bezos, está em primeiro. Mas eu, desde quando eu tinha lá meus 14 anos, eu sempre ouvi falar do Bill Gates devido a esse sucesso que ele teve com a criação do computador, depois posteriormente também entrando na internet, logicamente. Mas a ideia que nós tínhamos anteriormente remetia sempre para que no contexto de que esse cara teve sorte ao abrir o negócio dele. Mas hoje, depois de um documentário que eu assisti sobre o Bill Gates, vou te explicar um pouco o que está por trás dessa fortuna e o que está por trás também do mindset desse gênio chamado Bill Gates. Uma coisa você pode ter certeza, cara, nada é de graça. Eu fiquei admirado, eu nunca assim me identifiquei muito com a história do Bill Gates, mas eu fiquei admirado com esse documentário que saiu aqui no Netflix, que relaciona um pouco, mostra o dia a dia do Bill Gates e da esposa dele, certo? Então vou falar da história lá de quando eu era adolescente, como eu disse. Ele era um cara que sempre teve destaque, sempre teve sucesso nos negócios dele, mas nós imaginávamos, como era antigamente, tinha uma espécie de cultura dessa, que ele teve sucesso porque ele achou a mina de ouro, por exemplo, porque ele foi um cara sortudo. Mas hoje, em cima do que eu vi e que logicamente que eu tenho um pouco mais de experiência de empreendedores, ou seja, que eu entendo que tem que ter muita dedicação, certo? Eu liguei uma coisa com a outra, naturalmente, e entendi melhor o que está por trás desse sucesso do Bill Gates. Cara, esse documentário do Netflix chama-se Bill Gates Mind, alguma coisa assim, sabe? Ou seja, a mente do Bill Gates. Então, a maneira que esse cara pensa, que esse cara foca, me deixou impressionado. Pega a maioria dos brasileiros aí, nós imaginamos que que nós sonhamos na verdade, né? Na verdade aprendemos a isso, aprendemos a ser assim, certo? A gente quer o quê? Aposentar o mais rápido possível, quer que o governo, se for se aposentar com 40 anos, melhor ainda, e não queremos mais fazer nada para o resto da vida. E a gente acha que, não, na verdade a gente não entende por que caras bilionários como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, certo? Falando dos caras dos Estados Unidos aí, eles não pararam ainda, certo? Porque mesmo tendo a fortuna que eles têm, entendeu? Então, uma das coisas que mais ficou claro para mim, certo? Que na verdade hoje, né, eu consigo enxergar isso, é que certas pessoas, falando de empreendedores, eles não estão ligados a somente o dinheiro. Eles estão ligados ao propósito. Eles trabalham por um propósito. Então, ou seja, você olha, peraí, cara, mas os caras não querem ter dinheiro também? Eu acho que querem. Só os caras foi idiota. Mas a questão principal deles é propósito. Dinheiro é consequência. O que retrata muito esse documentário sobre o Bill Gates? Fala de que ele e a esposa dele, a Melinda Gates, estavam lá trabalhando normal, aí depois namorando, no caso ela foi trabalhar na Microsoft, ele conheceu ela começaram a namorar, casaram, e mesmo o cara já sendo bilionário aos 26 anos, ele ainda trabalhava de 12 a 15 horas por dia. O cara trabalhava muito, além isso sem mencionar o que foi lá dos tempos atrás, lá ele com o amigo dele lá, quando foram abrir a Microsoft. Então mesmo o cara sendo bilionário, ele ainda ralava muito. Agora olha só, outra história. Depois que ela até citou um exemplo, que ele chegava, depois que ele casou, que ele construiu uma casa muito grande, que nasceu a primeira filha deles, né? Ele chegou, conversou com ela, aliás, chegou para pegar ela e ela estava nervosa porque ele não tinha tempo para nada, tal, ficou nervosa com ele, tal. E o cara ralava muito, mesmo já sendo um bilionário, ou seja, uma demonstração clara de que de fato não era só os bilhões que ele tinha, sim o propósito de formar
uma empresa sólida como a Microsoft é hoje. E depois, mais ou menos do ano 2000, ele começou a fazer o quê? Investimentos em saúde, a trabalhar com filantropia. Ou seja, ele começou a lutar por causas como doenças na África, certo? Desenvolveu até desde então alguns vasos sanitários, porque a África hoje, por exemplo, tem uma série de problemas com saneamento básico, que basicamente são devido a não ter vamos supor, se a África tivesse hoje um vaso sanitário apropriado, não teria, entendeu, as doenças que ela tem, ou seja, não morreria tantas crianças quanto morrem. Então ele citou uma série trabalhou em uma série de projetos como isso, como esse, o Warren Buffett, amigo dele, bilionário também, o maior investidor dos Estados Unidos, do mundo na verdade, também ajudou ele com bilhões de dólares, e então tiveram sucesso reduzindo de maneira significativa determinadas doenças na África. Aí você pode falar, peraí, como que um cara desse já rico não poderia estar sossegado, ficar só vivendo na praia aí, né? Então tá aí desfrutando com a família, desfrutando a fortuna dele. Hoje ele é um cara idoso, certo, Bill Gates? E ele, cara, eu fiquei admirado o tanto de livro que esse cara leva nas férias dele lá, quando ele tem o período de férias. Mas livro, uns tarugos assim de 400 páginas, o cara leva uma sacola. O cara se enfia dentro de uma como é que se diz? Uma espécie de cabaninha dele lá e fica lá lendo durante uma semana. O cara pega o livro, lê o livro, vai lendo o livro no caso, coloca um rascunho para ele anotando as ideias que surgem durante as leituras, certo? E vai então desenvolvendo as suas ideias em cima de tudo que ele vê da necessidade do mundo. Ou seja, o cara simplesmente poderia ficar sossegado desde 20 anos atrás, mas até hoje, sendo um cara idoso, o cara trabalha muito em cima de tudo que ele acredita. Olha que história. E olha só, ele viu alguns materiais que poderiam ser utilizados para gerar energia lá nos Estados Unidos, que são descartados na verdade, e ele criou então um reator, entendeu? Nuclear muito seguro, certo? Porém, está em aprovação ainda o projeto dele, para que ele reutilize esses materiais que podem gerar energia para que a população ela tenha energia de uma maneira mais barata, uma energia assim, reciclável, que não precisa ficar somente através de hidrelétrica ou outros meios. Ou seja, o cara enquanto o cara respira, o cara não descansa, mesmo sendo idoso. Eu nunca imaginei, cara, que um cara desse teria uma agenda tão cheia como ele tem. Eu fiquei admirado quando a secretária começou a citar como é que se diz, os compromissos que ele tem que ele tem, né, naquela agenda específica durante a semana. O cara idoso, entendeu? Ou seja, ele nesse ritmo que ele sempre teve, né, que no caso o que a gente pode tomar como lição? O sucesso do cara não foi por acaso. O cara ralou e rala muito até hoje, mesmo que não seja pela Microsoft. Ele se afastou, certo? Ele rala muito até hoje pelo que ele acredita. Então o cara é movido a quê? É movido a propósito, é movido a sonhos. E outra coisa, o sucesso dele nunca foi por acaso. Ele buscou meios para que acontecesse as ideias que ele acreditava. Até hoje ele faz isso. Inacreditável a determinação desse cara. Uma coisa assim assustadora. Eu fiquei admirado com a história do Bill Gates. Eu não me identificava quando eu era adolescente lá com o estilo de vida dele. Não sei por qual motivo, certo? Mas eu me surpreendi quando eu li esse documentário sobre ele. O cara extremamente dedicado. E por que eu trago essa ideia? Por que eu trago isso que o Bill Gates é através desse vídeo? Para pessoas como eu e você. A gente acha que a gente trabalhando só das 8 às 5 a gente vai enriquecer, a gente vai conseguir, como é que se diz, um crescimento sustentável para a nossa família durante o nosso, como é que se diz, nosso viver aí, aqui, certo? Durante toda a nossa vida. E eu não acredito que seja suficiente um trabalho das 8 às 5. Eu citei até no Instagram
anteriormente aqui, na semana passada, em relação ao trabalho depois do trabalho. O que a gente quer, na verdade, lá no fundo, é enriquecer. A gente quer dinheiro, ponto final. E o que te enriquece é o trabalho depois do trabalho. O Bill Gates é a prova real desse exemplo. Não tem meios para que você se desenvolva a não ser que você trabalhe depois do trabalho. Tem cara sortudo aí? Tem. Pessoas, de repente, não tão boas quanto você, certo? Que hoje tem um trabalho bom, ganha um salário bom. Tem sim. Isso de fato é uma sorte. Mas o dia que a casa cair para elas, você vai ver o desastre que vai ser. Entendeu? Ninguém se mantém no topo não sendo de fato uma pessoa de qualidade. Uma pessoa que tem um serviço aprimorado. Ninguém. Então, ou seja, a pessoa precisa sim se dedicar, passar uma vida se dedicando para que ela tenha sucesso no que ela acredita. Bill Gates, como eu disse, é o melhor exemplo disso. Entendeu? Ou seja, se você está hoje, você entende que a sua vida está, de repente, boa, ruim, média, ou da maneira que você acha que você poderia ser melhor, tudo isso é resultado. Tendo menos sorte ou não, você, de alguma maneira, contribuiu para isso. Agora, o problema é o que aconteceu? Não. Na verdade, a questão é o que aconteceu? Não. A questão daqui para frente. Olhe o que você quer e siga a trilha. Pague o preço para que você torne-se quem você gostaria de ser. Ou para que você tenha a vida que você gostaria de ter. É nessa linha, é essa mensagem, na verdade, que eu trago através desse vídeo. Nada vem de graça, por mais sorte que uma pessoa tenha. Então, você pode olhar e falar, peraí, Bill Gates então é um gênio. Eu concordo com isso, eu concordo com essa afirmação. Mas só que, como eu também postei no Instagram esse dia atrás, palavras do cara que inventou a lâmpada lá, esqueci o nome dele, Thomas Edison, lembrei. Thomas Edison disse, um gênio consiste de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, para você ter sucesso, você já tem que saber que você já é um gênio. Entendeu? E para você ter esse sucesso de um gênio, você tem que ralar muito. Não existe nada que venha de mão beijada. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não esqueça de me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo.